Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos estudar a Parashá Kitetse, a porção que significa quando você sair. Essa Parashá é a Parashá de número 49, então nós já estamos na reta final de fecharmos o ciclo de estudos da Torá. São 54 porções e nós estamos na porção de número 49, Parashá Kitetse, que corresponde a Deuteronômio 21:10 e vai até Deuteronômio 25:19. É uma paraxá riquíssima, nós poderíamos abordar diversos assuntos, tá? Só para os irmãos terem ideia, nesta paraxá nós temos 74 mandamentos dos 613. Nós temos 27 mandamentos positivos nessa paraxá. O que são mandamentos positivos? Aqueles mandamentos que Deus diz faça. E nós temos 47 mandamentos negativos. São mandamentos proibitivos, mandamentos que Deus diz não faça. É uma acerto, né? Todos nós sabemos que nós temos ao todo na Torá, aquilo que é chamado de Pentateuco, 613 mandamentos. Dentre esses 613, nós temos 365 mandamentos negativos, mandamentos que Deus diz não faça. Então, todos os dias, vamos colocar, nós temos aí no ano, quando não é bissexto, 365 dias, todos os dias nós temos um mandamento da parte do Senhor para nos resguardar, para nos proteger, para nos livrar de tragédia, ele nos aconselhando, não faça isso. E 248 mandamentos positivos, mandamentos que Deus nos aconselha e nos diz, faça assim e você vai ser bem-sucedido, próspero. 248 também são o número de órgãos e tecidos, nervos que nós temos no corpo, como diz os sábios. Ou seja, é uma forma que a própria Torá nos diz para servirmos a Deus com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser. Então, quando nós cumprimos esses mandamentos, nós estamos servindo a Deus com todo o nosso ser, né? 248 é o número de órgãos, nervos, tecidos que nós temos no corpo, né? De forma metafórica, claro. Hoje, a Parashá Kitetse, essa porção da Torá, nós vamos ministrar sobre o tema amor ou paixão. Como diferenciar? Como eu disse, nós poderíamos abordar diversos assuntos, mas hoje nós vamos focar somente nos primeiros versículos desta porção da Torá. Nós sabemos que Torá literalmente não significa lei. Torá literalmente significa instrução. Então, quando nós mencionamos o termo, a palavra Torá, nós estamos dizendo essa é a instrução de Deus. A Torá é a sabedoria divina. Quando nós seguimos a Torá, a instrução de Deus, nós adquirimos aquilo que o apóstolo Tiago vai dizer que é a sabedoria do alto, a sabedoria dos céus. Nessa porção, nós temos o Senhor nos dando uma série de exercícios para nos ajudar a definir quanto a esta questão. Se o que nós estamos sentindo é amor ou se o que nós estamos sentindo é paixão. E com essa série de exercícios, de parâmetros que o próprio Deus determinou, nós vamos conseguir diferenciar e distinguir e saber o que de fato nós estamos sentindo, ok? Então, a Parashá de número 49, Parashá Kitetse, quando você sair, começa assim, Deuteronômio 21, versículo 10. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 21, 10. Nós vamos ler os primeiros versículos. Esses primeiros versículos se tratam sobre a prisioneira de guerra ou uma mulher formosa e como que o guerreiro israelita deveria atuar nessa situação. Então vamos lá.
Deuteronômio 21:10 diz assim: quando saírem à guerra contra seus inimigos, e Adonai, seu Deus, os entregar a vocês, e fizer deles prisioneiros. Primeiro ponto importante aqui, presbítero Brendel, no Maná Diário da Torá, já nos explicou esse primeiro versículo. Vale aqui a pena lembrar que um dos maiores comentaristas da Torá, do período medieval ali, do século 13, se eu não estou enganado, Rashi, ele vai dizer que esta guerra aqui não se trata da guerra que nós temos na Bíblia, a guerra obrigatória que Deus deu a Israel para conquistar a terra de Canaã, contra ali as 7 nações. Essa aqui seria uma guerra opcional, uma guerra para crescimento de território, tá? Para expansão de território, os sábios vão dizer, para aumentar o tesouro nacional, enfim. Mas aqui vale mencionar um ponto importante, um ponto muito importante. De novo, nós vamos trazer luz a algo muito importante e interessante de nós termos conhecimento. Existem mandamentos na Torá, mandamentos na Bíblia, que Deus deu para não serem executados. E esse aqui é um exemplo disso, tá? Tanto a questão da guerra, essa guerra para expansão de território, para aumentar a riqueza do Tesouro Nacional, quanto o caso da prisioneira de guerra, que nada mais é que um casamento misto. E aquele que conhece um pouquinho de cultura judaica sabe que o casamento misto destrói a nação de Israel. Nós não vamos entrar hoje nesse mérito. Mas então, por que que Deus permite o casamento misto de um judeu com uma gentia? Nós vamos entender isso aqui também hoje. Então, esse mandamento de sair à guerra foi um mandamento que Deus deu, mas que Israel não cumpriu e nem vai se utilizar desse mandamento. Ponto importante, Israel nunca fez colônia. Israel nunca colonizou nenhum povo, como os franceses, os portugueses, os espanhóis, os britânicos, os ingleses. Israel nunca colonizou ninguém. Então, ele nunca expandiu o território. Então, essa ideia de colonizar é algo que Deus legislou, mas que é algo que não é para ser feito, tá? Existem vários mandamentos que Deus legisla na Torá, que não é a vontade soberana, absoluta de Deus, mas entra na vontade permissiva. Deus permite certas situações. Dentre elas, esse mandamento da guerra opcional e a questão da prisioneira de guerra. Mas vamos avançar então para nós entrarmos propriamente no tema de hoje. Então, versículo 11 diz assim: e aí, quando se fizer a guerra e fizer deles prisioneiros, versículo 11 diz assim: quando um de vocês vir uma mulher que lhe agrade entre os prisioneiros e se sentir, olha só, sentimento, hein? Atraído por ela e desejar, olha só, o desejo. Então, é um sentimento de atração acompanhado de um desejo. E desejar que seja sua mulher,
Aí agora nós vamos ter alguns parâmetros. Leve-a para a sua casa, onde ela, olha só, raspará a cabeça, cortará as unhas, retirará as roupas de prisioneira. O texto ainda continua: ela permanecerá em sua casa, chorando pelo pai e pela mãe, durante um mês inteiro. Depois disso, esse homem poderá manter relações sexuais com ela e ser seu marido, e ela será sua mulher. No caso de perder o interesse por ela, olha só que interessante, manteve relações sexuais com ela, e depois versículo 14 a dizer, no caso de perder o interesse por ela, olha só, então é um sentimento que depois da relação sexual, perdeu-se o interesse por ela. E aí o que a Torá, a sabedoria de Deus, legisla? No caso de perder o interesse por ela, ele a deixará partir. E olha que interessantíssimo isso aqui. Se ela quiser. Isso aqui, gente, é fantástico. É fantástico por quê? Primeiro, aqueles que são contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, vão dizer que a Bíblia e a religião judaico-cristã, ela é patriarcal, ela é opressora, né? Esses que vão dizer isso são totalmente influenciados por uma outra ideologia, um outro pensamento chamado feminismo. Vai dizer que a religião judaico-cristã ela é opressora, ela é patriarcal, ela é machista. A mulher não tinha espaço, a mulher não tinha como expressar o seu desejo, as suas emoções não eram respeitadas. Irmãos, está aqui um texto clássico. Uma mulher que estava na condição de cativa, prisioneira de guerra, Deus aqui estabelece, olha, respeite o desejo da mulher, por mais que ela é mulher, por mais que ela é prisioneira de guerra, o sentimento dela deve ser respeitado. Então, de novo, versículo 14, no caso de perder o interesse por ela, ele a deixará partir se ela quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois ele a humilhou. Então, a Torá aqui a palavra de Deus vai legislar aqui, dizendo, olha, se depois de tudo, o que eu te aconselhei, você perder o apreço por essa mulher, você vai tratá-la com respeito. E se ela quiser partir, você não vai vendê-la como escrava e nem tratá-la como escrava, fazendo só uso da sua força, do seu trabalho, do seu serviço. Porque fazendo assim você vai humilhá-la. Irmãos, o que nós temos que atentar aqui? Nós estamos falando de um texto de há mais de 3.500 anos atrás. Nessa época que os romanos ainda estavam subindo em árvores. Não existia o direito romano, não existia o direito grego. Os filósofos, a filosofia, a política de Platão, coitado, estava longe de acontecer. Há mais de 3.500 anos, Deus já estava legislando, dando leis e regras de vida, de sociedade, de como viver em sociedade para o povo judeu. Nessa época aqui, as mulheres, sim, eram vistas como objetos sexuais,
eram vistas, sim, como simples objetos, os prisioneiros eram mortos, as mulheres estrupadas, violentadas, mantidas em cativeiros, escravas sexuais, e Deus, há 3.500 anos atrás, já legislava para o seu povo: vocês não serão como as demais nações. Isso é fantástico. É tão fantástico porque até hoje essas leis estão vivas. É aquilo que nós, messiânicos, judeus messiânicos, gentios messiânicos, temos o entendimento que o mandamento, a casca, aquele pá em hebraico, a casca do mandamento, ela modifica conforme as épocas. Mas a polpa, a essência do mandamento, ela é eterna. Por isso essa lei é aplicada até os dias de hoje. E quem não vive de acordo com essas leis já determinadas por Deus, tem na sua sociedade caos e consequências de problemas sociais. Então, diante deste mandamento, nós vamos extrair a resposta para o nosso tema de hoje. Amor ou paixão? Como diferenciar? Primeiro ponto aqui que nós temos que ressaltar: quando saírem à guerra, primeiro ponto a ser ressaltado aqui para respondermos a diferença de amor ou paixão. Nós estamos falando de um contexto de guerra. Olha que interessante. E como que era o contexto de guerra naquela época? Naquela época, enquanto nações estavam em guerra, as mulheres circulavam deliberadamente no acampamento com a intenção de seduzir os soldados. Então era muito comum isso acontecer. A guerra estava acontecendo e o inimigo enviava suas jovens que ficavam circulando pelo acampamento dos inimigos com a intenção de seduzir os soldados. Então esse era o contexto. E na guerra, os instintos, eles trabalham de forma extremamente enérgica. A violência da guerra, ela destrói qualquer estrutura social. Na guerra, no ambiente de guerra, o homem se torna um animal. Então, Deus vai nos dar um direcionamento para a pessoa quando ela estiver com os seus instintos à flor da pele. Na guerra, a moral ela é destruída. Ela sai de cena. E aí, nesse contexto, é que Deus vai falar: olha, mesmo com seus instintos sexuais, a flor da pele, mesmo com a sua moral destruída, mesmo você, da forma mais, no nível mais animalesco que a pessoa pode estar, que é o ambiente de guerra, mesmo assim, o seu instinto, o seu desejo não pode te dominar. Você tem que controlar a si mesmo. Você tem que ter equilíbrio e tomar decisões equilibradas e sábias. Então, o ponto inicial é: nós estamos falando de um ambiente de guerra onde os instintos trabalham de forma enérgica. Segundo ponto,
como o ser humano, aqui no contexto, um prisioneiro, um soldado, um guerreiro de Israel, do povo de Deus, nessa situação, Deus permite a ele o casamento misto. E aí os sábios ficam perplexos. Deus é contra o casamento misto, mas por que aqui ele permite? Por quê? Porque aquele que nos deu a Torá é o mesmo que criou o homem com seus impulsos e instintos. Ele sabe que em um caso como este, não se deve exigir a contenção do homem, pois esta é impossível de ser alcançada, nos diz Moshe Grilá. Então, por que Deus permite? Porque Deus criou o homem com seus impulsos e instintos, e ele sabe que nessa situação é impossível exigir dele esse autocontrole, porque ele está longe de casa, ele está sem ver mulher, ele está em um ambiente onde a moral é destruída, a licenciosidade está no acampamento. Aí, os bárbaros simplesmente deitavam com essas mulheres ou as estrupavam, mas Deus legisla de forma diferente. Eu respeito os seus impulsos sexuais, eu respeito os seus impulsos e instintos, porque eu criei você assim. E se você se sente atraído por uma mulher a ponto de se relacionar sexualmente com ela, para você, meu filho, para você, meu servo, eu permito. Deus permite, mas ele permite a sexualidade, o sexo, Deus permite, mas dentro da estrutura do casamento. Isso que é fantástico. Para os outros povos, o soldado era levado pelos seus impulsos sexuais e não era exigido moderação nenhuma da parte dele. Mas Deus, ele não permitiu a libertinagem, nem mesmo no ambiente de guerra. Nós estamos falando de ambiente de guerra. Então, eu vou ler o texto de novo. Deuteronômio 21:10, quando saírem à guerra contra seus inimigos, e Adonai, seu Deus, os entregar a vocês, e fizer deles prisioneiros, quando um de vocês vir uma mulher que lhe agrade, entre os prisioneiros, e se sentir atraído por ela, e desejar que seja sua mulher, você vai ter alguns parâmetros. Então, quando um homem vir uma mulher que lhe agrade, olha só, irmãos, ela não está em uma posição favorável, ela é prisioneira de guerra. Ela não tinha, naquela época, livre-arbítrio nenhum nessa condição, mas Deus dá o livre-arbítrio a ela mesmo nessas condições. E fala para o soldado, olha, se você se sentir atraído, está vendo? Sentimento de atração. Se sentir atraído por ela e desejar que seja sua mulher, ou seja, se você desejar ela sexualmente, você vai ter alguns parâmetros para seguir. Então, já naquela época, 3.500 anos atrás, Deus falou, olha, se você desejar uma mulher estrangeira, prisioneira de guerra, você quer se relacionar sexualmente com ela, eu só permito dentro
da estrutura do casamento, algo legalizado. Você não vai ter relações fora da estrutura do casamento, fora de algo santo. E aí, Deus vai trabalhar com o desejo desse camarada, para ele distinguir se aquilo que ele está sentindo pela prisioneira de guerra, pela mulher formosa estrangeira, se o que ele está sentindo por ela é amor ou paixão. A Torá vai impor aqui ao soldado uma série de exercícios para ajudar a ele a definir quanto a esta questão. Quais exercícios? É o terceiro ponto. Para eu saber se é amor ou paixão, primeiro ponto, 1 mês de experiência. 1 mês de observação. 1 mês para averiguar se realmente antecipadamente, se eles combinam entre si. Olha só o versículo 12. Tá. Você se sentiu atraído por uma mulher, deseja que ela seja sua mulher. Ok. Versículo 12. Leve-a para a sua casa. Ainda não tem relação aqui. Onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e tirará as roupas de prisioneira. Primeiro ponto aqui. O que essa mulher ou o que essa pessoa está, o que nela está te atraindo? Qual é o tipo de atração que você está tendo por uma pessoa? Deus vai dizer, olha, cuidado com o estereótipo, cuidado com o externo, cuidado com o exterior. Primeiro ponto, que raspe a cabeça dela. E nós sabemos para a mulher quanto que ela ama o cabelo. Ela alisa, ela faz cachos, ela pinta, ela passa produtos aromáticos no cabelo. Então Deus está dizendo, olha, talvez você está sendo atraído por causa do cabelo dela. Por causa do cabelo daquela pessoa. Ah, ela tem cabelo liso, ah, ela tem cabelo cacheado, ah, ele tem cabelo liso, ah, ele tem cabelo cacheado. Imagine sem cabelo agora. Imagine careca. Nós sabemos que hoje, na sociedade que nós vivemos, isso é possível. Para o homem, já existe a calvície. Para a mulher também é mais raro, mas existe a calvície feminina. Mas hoje nós vivemos um ambiente que a pessoa pode adquirir um câncer e ela pode perder o seu cabelo. Você vai continuar amando essa pessoa sem cabelo? É o primeiro exercício que Deus está dando para essa pessoa que está sendo atraída por um desejo. Raspe a cabeça. Corte as unhas. Ah, como que as mulheres amam a unha? A unha é um instrumento de atração, sempre foi. Perceba, há mais de 3.500 anos atrás,
Uma unha bem feita, ela atrai. Corte as unhas. Sem unhas, né? Quantas pessoas perdem atração? Vamos falar do homem para com a mulher. Quantas vezes o homem perde atração? Ah, quando eu te conheci, suas unhas eram bem feitas, você só andava com as suas unhas pintadas, unhas de gel, unhas pontudas, unhas quadradas, unhas coloridas, unhas desenhadas. Corte as unhas. E agora você está aqui dentro de casa com essas unhas quebradas, unha por fazer, unha feita, unha grande, unha quebrada. Ah, eu não gosto mais de você. O Eterno já trata isso antes. Antes disso acontecer, o Eterno já está tratando. Tire as unhas. Você não pode ser atraído só pela estética. É o que Deus está dizendo. Corte o cabelo, corte a unha, tire as roupas de prisioneira. Ah, é? Ela é uma jovem que está no acampamento com a intenção de seduzir. Eu não esqueço uma vez que eu estava assistindo a televisão e um estilista muito famoso em um programa de TV, ele disse, olha, quem veste seduz. Vestir é seduzir. Por isso que nós trabalhamos com moda. Então a roupa, ela é um instrumento de sedução. Então, existem muitas pessoas que são atraídas por outras pelo estilo de vestimenta. Uns estilos roqueiro, outros estilo hip hop, outros estilo hip, outro estilo esportista, outro estilo maromba, outro estilo atleta, outro estilo advogado, outro estilo e estilos de vestimenta. E as pessoas são atraídas pelos tipos de vestimenta. Estilo piriguete, estilo funkeira, estilo executiva, estilo atleta, e você está sendo atraída pelo estilo de roupa que ela veste, pelo estilo de roupa que ele veste. Tire as roupas que te levam a ser atraído por ele e por ela. Porque no dia que ele mudar o seu estilo, você vai deixar de gostar dele. Você vai deixar de gostar dela. Ah, quantos homens? Quantas pessoas? Ah, quando eu te conheci, você vestia assim. Agora você está dessa forma. E aí o desejo diminui. Aí o desejo desaparece. Aí acaba. Porque atraído pela estética, atraído por aquilo que vê, é assim que começa o texto. Quando um de vocês vir uma mulher, atração visual. E essa atração visual, e você se sentir atraído e desejar. E esse desejo, sim, desejo de consumar em uma relação. Deus diz, no versículo 12, leve para a sua casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas, retirará as roupas de prisioneira. Tira a estética. Tirou. Um mês. Um mês. Um mês sem aquele estilo. Sem cabelo, sem unha, sem roupa. Ela permanecerá em sua casa chorando pelo pai e pela mãe durante um mês inteiro. Ela está agora com olheiras. Ela está agora com roupas de luto. Careca, sem unha. Chorosa. Um mês uma mulher chorosa. Deus está dizendo, olha aí, é isso aí que você quer para você? Olha o exercício que Deus está propondo para ele. Distingua o seu instinto. O que você está sentindo? Trata-se de amor ou é mero desejo? Um mês de experiência para averiguar antecipadamente se aquilo que ele está sentindo é amor ou desejo, amor ou paixão.
Um mês. Depois desse mês, depois disso, esse homem poderá manter relações sexuais com ela e ser seu marido. Sexo dentro da estrutura do casamento. E ela será sua mulher. Não é escrava, não é concubina, é mulher, é esposa. Então, um mês. Isso aqui é ambiente de guerra que nós estamos falando. Ambiente de guerra. Se no ambiente de guerra Deus pede um mês, você não pode se apressar a casar com ninguém. Ai, mas foi uma paixão avassaladora. Não. No ambiente de guerra, um mês. Para averiguar se é pela estética ou se é pela virtude, por aquilo que a pessoa é. Se é pela sua delicadeza, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de portar. Deus está dizendo, primeiro observe. Não existe a palavra namoro na Bíblia. Mas esse mês aqui, nós podemos chamar de namoro um mês, ou o tempo de observação. Antes de você assumir um compromisso sério diante de Deus e dos homens. É tempo de conhecer, de averiguar quantos casamentos hoje terminam e o número de divórcio aumenta escandalosamente a cada dia mais. Qual que é a argumentação hoje? Que até o mais leigo já aprendeu a falar, porque caiu na moda. Por que vocês se separaram? Ah, incompatibilidade de gênero. Sabe até falar bonito. Incompatibilidade de gênero. Nós não somos compatíveis. Ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Nós não somos compatíveis. Nós não combinamos. É para isso que Deus determina averiguar antes da consumação, antes de assumir um compromisso sério de noivado e casamento, antes, no mínimo, um mês para averiguar. Esse um mês aqui não é aquele um mês que o camarada só vai ver a mulher, a pretendente, nos finais de semana. Não. É conviver. Esse aqui são 30 dias cheios dele convivendo com a pessoa, 30 dias. E aí ele está vendo se é compatível com ele ou não. Se aquilo só foi uma atração visual pela estética. É por isso que a Bíblia diz que é enganosa a formosura. É enganoso a estética. A estética engana. Ser atraído por aquilo que a pessoa atua de forma profissional, pelo estilo de vida que ela leva, pelo estilo de roupa. Você tem que olhar para dentro da pessoa. Por isso que Deus destrói a estética da mulher aqui. Olhe para dentro dela. Veja se você encontra virtude. É isso que a sabedoria de Deus nos aconselha. Seja atraído por uma pessoa pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, pela forma como ela trata o semelhante, pela forma como ela trata
os pais. Se ela não trata bem os pais, os irmãos, essa pessoa não vai te tratar bem. Se essa pessoa não é respeitosa com o próximo, ela também não será respeitosa com você, por mais que agora ela seja. Olhe para as virtudes. Ela teme a Deus. Ela serve a Deus. Seja atraído pelas virtudes. Mulher virtuosa, quem achará? Então, um mês para averiguar se são compatíveis, para depois não vir o divórcio. E é o que Deus adverte aqui no versículo 14, no caso de perder o interesse por ela, se mesmo assim você insistir, lá na frente você vai perder o interesse por ele, vai perder o interesse por ela. Porque você está indo pela estética, você está indo por aquilo que você vê, e não por aquilo que a pessoa é, a essência dela. Então, um mês sem beleza exterior, vestidos luxuosos, penteados atraentes, mas sim cabeça raspada, unhas cortadas e atitude chorosa. Se mesmo assim você é atraído por essa pessoa, de fato você está amando. Um mês chorando na sua cabeça, um mês de luto, horrorosa, sem cabelo, sem unha, chorando, mesmo assim você se sente atraído por ela ainda? Isso não é paixão, não. Isso é amor. Você está vendo algo nela que vai além da estética, além da beleza. Então, para a gente encerrar, o que é paixão e o que é amor? Vamos lá. Vamos definir paixão, então. Anote aí. Paixão é um desejo. É um sentimento intenso. Percebeu? É algo intenso. Paixão é um desejo, é um sentimento intenso. E por ele ser intenso, ele sobrepõe a razão. É aquela expressão que nós ouvimos hoje. Que o amor faz loucuras. Não. A paixão faz loucuras. Porque ela sobrepõe a razão. É o sentimento, é o desejo tão intenso que ele sobrepõe a razão. A pessoa não raciocina. Ela não toma uma decisão sábia e equilibrada. E depois gera consequências. Então, o desejo, a paixão, é um desejo intenso que sobrepõe a razão. É o impulso dos instintos carnais, animais. Então, a paixão é o impulso dos instintos. E qual que é o problema? Que assim que satisfeitos, tendem a cessar. Então, isso é paixão. Paixão é um desejo intenso que sobrepõe a razão, é o impulso dos instintos que assim que satisfeito, tende a cessar. Então, é um desejo tão intenso
É um sentimento tão intenso, só que ele é momentâneo. Só que ele é passageiro. E qual que é o problema disso? Que quando ele cessa, que quando ele acaba, perde o sentido da relação. É aí que você vai ouvir uma outra frase de pessoas que terminaram relacionamentos, de pessoas divorciadas. Por que você separou? Infelizmente, o amor acabou. Você vai ouvir isso. Infelizmente, acabou o amor. Mentira. Nunca foi amor. Nós vamos aprender. Nunca foi amor. A Bíblia diz que o amor não cessa. O amor não acaba. Então, nunca foi amor. Foi paixão. Foi paixão. Existe uma frase, e eu quero que você anote aí, que diz assim: todo amor que depende de um determinado motivo, quando o motivo desaparece, o amor cessa. Mas, se não depende de um determinado motivo, nunca cessará. Pirkei Avot 4.16. Eu vou trocar essa palavra com a permissão dos sábios aqui, da ética dos pais, do Pirkei Avot. Eu vou trocar esta palavra amor aqui por paixão. Toda paixão, ela depende de um determinado motivo. E quando esse motivo desaparece, a paixão cessa. Mas, se não depende de um determinado motivo, aí é amor. Aí é amor. Então, isso é paixão. O que é paixão? É um desejo intenso, só que ele é transitório, ele é passageiro. E esse desejo ele é tão intenso que ele sobrepõe a razão. Então, não é uma decisão equilibrada e sábia. Ela é impulsiva. É por causa do impulso dos instintos carnais, sexuais, animais que existem dentro de nós, que não são refreados. Por isso que Deus, na Torá, ele impõe a esse soldado uma série de exercícios para ajudar ele a definir quanto a essa questão. Se o que ele está sentindo é amor, ou se aquilo que ele está sentindo é uma mera paixão, um desejo ardente. Por isso que muitas pessoas terminam um relacionamento e um casamento e falam, perdeu a química. É porque sempre foi paixão, nunca foi amor. Porque o amor não cessa, o amor não acaba. Então isso é paixão. Agora vamos definir, de acordo com a Bíblia, de acordo com a sabedoria divina, de acordo com a sabedoria de Deus, com o conselho de Deus, o que é amor? Amor, anote aí, a palavra amor em hebraico é ahavá. Ahavá é amor em hebraico. E ahavá, para a gente entender a essência do que é amor, ahavá vem da raiz rav. E rav significa dar, doar-se. Então, o que é amor? Amor é quando uma pessoa se doa pela outra. Ela se dá a outra. Amor
é se doar. Por isso que o maior exemplo de amor é o amor sacrificial de Cristo por nós. Essa é a essência e a máxima do amor. Amor não é sentimento. Anote essa frase. Amor não é sentimento, gente. Porque o sentimento oscila. O sentimento pode acabar. Amor, você quer saber se uma pessoa te ama? É quando ela se doa. É quando ela se doa por você. E nós que seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos o que é amor. O versículo máximo de amor na Bíblia é João 3,16, irmãos. O que diz João 3,16? O que diz o apóstolo João? Porque Deus amou. E Deus amou de uma forma que João não consegue se expressar. Ele diz, Deus amou de tal maneira, eu não consigo definir isso em palavras. Por isso que João escreve, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus doou o seu próprio Filho. Entendeu agora? O que é amor? Amor é dar. Amor é doar. Se uma pessoa não doa a você o tempo dela, se uma pessoa não doa a você a atenção dela, se uma pessoa não doa a você, ela não te ama. Ela tem paixão. Amor não. Quem ama, doa. Amém, irmãos? Isso é amor. É uma frase que eu sempre ensino. Amor não é sentimento. Amor é escolha. Eu escolho amar. Amor é escolha. Sabe por que o casamento acaba? É quando uma das partes escolheu não amar mais. Entendeu o segredo do amor, do casamento duradouro? Sabe por que o casamento acaba? Quando uma das partes escolheu não se doar mais. Desistiu do outro. Por isso que acaba. Porque amor é doar. Então, se as duas partes decidirem, não, eu vou me doar mais. O casamento nunca acaba, gente. Porque casamento é escolha. Casamento não é sentimento. Sentimento oscila, sentimento aquece, o sentimento esfria, mas quando existe amor, que é escolha, nós estamos passando uma fase ruim. Eu não consigo sentir o que eu sinto por ela quando eu casei com ela, mas eu escolhi ela, então eu vou continuar me doando. E lá na frente as coisas se esquentam de novo, as coisas se estabilizam, melhoram, e aí você faz 1 ano, 5 anos, 10 anos de casamento, 20, 30, 50, porque amor é escolha. Nós ainda temos o exemplo dos antigos, dos nossos avós, talvez até pais. Casamentos duradouros, que hoje, na sociedade hoje, já teriam se divorciado. Porque os dessa geração olham, que isso? Ela suportou isso?
Ele suportou isso? Não acredito. Então, amor não é sentimento. Eu sei que isso aqui não é o convencional, não é. Isso aqui vai ser algo novo para muita gente vai torcer o nariz, por quê? Porque a maioria não ensina isso e não fala assim. Mas essa é a realidade bíblica. Me prova que eu estou errado dentro da Bíblia. Esses líderes de hoje, que eles mesmos estão aí no seu segundo, terceiro casamento. Não, amor não é sentimento, amor é escolha. Eu vou te dar mais uma base bíblica. Abra sua Bíblia em Gênesis 24:67. Gênesis 24:67. Gênesis 24:67. Diz assim: então Isaac levou-a à tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca, tornou-se sua mulher, e ele a amou. Assim, Isaac foi consolado pela perda de sua mãe. De novo, então Isaac levou-a, no caso, Rebeca, à tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca tornou-se sua mulher, e ele a amou. Perceba a inversão da sequência para os dias de hoje. Primeiro as pessoas dizem que amam e depois, por amarem, se casam. A Bíblia inverte aqui. Primeiro houve casamento, depois houve amor. Por quê? Porque na Bíblia, amor não é sentimento, amor é escolha. Amor não fica só no âmbito dos sentimentos. Se eu amo, logo eu me dou. É por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor não é só sentimento, amor não é palavra, amor é ação. Amor são ações. Então a Bíblia diz que Isaac, ele tornou Rebeca sua mulher e depois ele a amou. Existe uma frase judaica interessante que combina com esse versículo. Há um ditado judaico que diz assim, olha, os gentios, ou seja, os demais povos, se casam com quem amam. Nós, judeus, amamos as pessoas com as quais casamos. Entendeu a diferença? Os gentios se casam com quem amam. Nós, judeus, amamos as pessoas com as quais casamos. Por quê, irmãos? Porque amor é escolha. Se eu escolhi uma pessoa para me casar com ela, agora eu tenho que amar a minha escolha. Você escolheu o seu companheiro, agora ame a sua escolha. Você escolheu a sua companheira, agora ame a sua escolha. Porque amar é se doar, amar é ações. E aí, quando Paulo vai, para a gente encerrar, quando Paulo vai, de novo, mostrar o exemplo máximo do que é o casamento, quando ele vai falar para o homem, lá em Efésios 5, eu vou ler para você. Se você olha para um homem e não vê que ele pode fazer isso, não é amor. Efésios 5, 25.
Com relação aos maridos, ame cada um sua mulher. Olha que beleza. Fácil, né? E agora ele vai dar o exemplo. E agora ele vai dar o parâmetro. Como o Messias amou a comunidade messiânica e, de fato, entregou-se a favor dela. Então, aos maridos, ame sua mulher, como o Messias amou a igreja e se entregou por ela. Isso é amor. Amor é se entregar. Amor é se doar. Amor é escolher todos os dias estar casado. Se eu me firmar em sentimentos, vai haver dias que eu vou olhar para minha esposa e não vou sentir o mesmo sentimento que eu sentia por ela quando a conheci e quando eu me casei com ela. Mas se eu escolhi ela como minha esposa, agora eu tenho que amar a minha escolha. Por quê? Porque o que eu escolhi, eu a escolhi não por causa da formosura, não por causa da estética. É importante? É. Mas eu escolhi ela por causa das virtudes. O exercício que Deus propõe aqui na Torá, para nós distinguirmos entre amor e paixão, é para nos ensinar cuidado com a estética, cuidado com aquilo que você vê, cuidado pelo sentimento que você está sendo levado. Você está sendo levado pelos seus instintos. Você está sendo levado pelos seus impulsos carnais. Cuidado. A escolha correta vem quando você esvazia a estética. Raspe o cabelo, tire as roupas, corte as unhas. Numa situação deplorável, você continua a amá-la. Então isso não é paixão. Isso vai além de paixão, isso aí já é amor. Pode se deitar com ela, consumar o casamento, porque isso aí é amor. E a partir do momento que você ama, você vai escolher isso todos os dias da sua vida. E para finalizar, eu quero ler 2 textos de Provérbios. Dois textos de Provérbios. Provérbios, abra sua Bíblia aí em Provérbios 20. Primeiro conselho às mulheres, Provérbios 20. Como eu devo escolher, então, Provérbios 20? Provérbios 26. A maioria das pessoas anuncia a própria bondade, mas quem encontrará alguém fiel? O homem fiel, em outras versões, quem achará? Então, meu irmão, minha irmã, principalmente as irmãs, agora é uma palavra direcionada a elas, principalmente as solteiras, aquelas que querem casar. O homem fiel, ele não é fácil de encontrar. Por isso que Provérbios 26 vai dizer, as pessoas anunciam a própria bondade, cuidado. Mas o homem fiel, quem encontrará? Então, o primeiro passo para você escolher um homem
de acordo com a palavra de Deus, fiel é aquilo. E aí eu quero me arremeter a outro texto que as mulheres casadas, elas leem para os seus maridos todo Shabat, que é o Salmo de número 128. A mulher também lê um texto para o seu marido todo Shabat. Salmo de número 28. Verso 1 diz assim: Feliz aquele que teme Adonai, que vive por seus caminhos. Você quer escolher um homem para se casar, para se relacionar com ele, para ser amada por ele? Um homem fiel? Escolha aquele que teme a Deus e que vive por seus caminhos. Porque um conselho para as irmãs: se um homem ele não respeita nem a Deus, se um homem que não serve a Deus, que não teme a Deus, que não é fiel a Deus, que não é fiel às suas palavras, aos seus mandamentos, dificilmente ele vai ser fiel a você. Se você deseja um homem fiel, que só se relacione com você, escolha um homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. Não é fácil de achar. Por isso Provérbios 26 diz: o homem fiel, quem achará? E para achá-lo, você vai ter que olhar para dentro dele, não pela estética, por aquilo que ele é, para com Deus e para com o próximo. E aos homens agora, qual é o conselho das Sagradas Escrituras? É o texto que nós lemos para as nossas esposas. Os casados leem para as suas esposas. Todo Shabat, todo recebimento do sábado. Provérbios 31, 10. Quem pode encontrar uma esposa exemplar? Seu valor excede o das pérolas. Ou em outras versões, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Não é fácil encontrar uma mulher virtuosa. Não é fácil. Mas é o mesmo parâmetro. Se a mulher não teme a Deus, se a mulher não serve a Deus e não anda de acordo com a palavra de Deus, pode ficar tranquilo. Ela não vai ser, dificilmente, ela vai ser fiel a você. Dificilmente ela vai ser fiel a você. Dificilmente. É por isso que Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, diz assim, no verso 30, o encanto é enganoso e a beleza pode desaparecer, mas a mulher que teme Adonai será louvada. Está aqui o conselho da palavra de Deus para você, homem, que quer encontrar uma mulher virtuosa, para você, mulher, que quer encontrar um homem virtuoso. Não é fácil de achar. É por isso que você deve pedir direcionamento de Deus. E aí eu encerro com uma história da tradição judaica, que diz que um imperador romano, certa vez, perguntou a um sábio judeu: se Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou, o que Deus faz
a partir da criação. O que Deus faz agora, já que ele criou todas as coisas em 6 dias? E o sábio disse ao romano: Deus conserta casamentos. Deus faz casamentos. E aí, o romano, mais do que depressa, fala: isso até eu mesmo faço. E aí ele chamou vários súditos e fez a união e o casamento de vários súditos. A história conta que no dia seguinte, vários casais estavam procurando com questões e com problemas dos seus casamentos. E aí ele entendeu o que o judeu havia dito para ele. Agora eu entendo. Ou seja, moral da história: Deus é aquele que guia as uniões, Deus faz casamentos, Deus une almas, Deus une vidas, e Deus abençoa para que esse casamento seja duradouro e eterno, como ele deve ser. Então, você quer casar, você quer de fato encontrar uma pessoa de Deus, peça direcionamento de Deus. Porque assim como Deus direcionou o servo Eliezer, servo de Abraão, para que encontrasse Rebeca, Deus vai te direcionar a encontrar a pessoa certa, para que o seu casamento seja abençoado, seja de Deus. Porque Deus está no casamento. Deus abençoa o casamento. Deus se preocupa com o casamento. Deus cuida do casamento. Não é à toa que o primeiro milagre do Filho de Deus foi transformar água em vinho em um casamento. Deus transforma situações. Deus jamais vai permitir que o casamento caia em descrédito, que o casamento caia em fracasso, caia em ruína por questões materiais, por questões terrenas. É por isso que ele faz o sobrenatural de transformar água em vinho. Eliezer soube que a mulher para o seu senhor Isaque era Rebeca, não por causa da sua beleza, porque ela era bela, mas por causa das virtudes dela. Ele fez uma prova com Deus. Se a mulher que eu encontrar oferecer água para mim, para os meus camelos, essa é a mulher que Deus escolheu para o meu senhor Isaque. Rebeca teve que trabalhar quase que a tarde inteira para dar água de beber para os camelos. Mas isso mostrou a virtude dela. Em matar a sede de um peregrino e matar a sede de meros animais. A virtude está nos detalhes. A virtude está em como que a pessoa é para com Deus e para com o próximo. Amém, meus irmãos? Um Shabbat Shalom e um sábado de paz a todos.